Gravando hoje com Naíle Mamede. A sombra da árvore é um lugar de contar histórias, inspirar pessoas e conexão de pessoas. Ela é uma prova de conexão. Eu gosto de falar que aqui na árvore tem dois tipos de pessoas. Eu divido as pessoas em grupos, dois grupos. Tem um grupo que as pessoas inspiram outras e fazem diferença na vida das outras pessoas de uma forma direta, por uma profissão ou por algo que fizeram na vida. Essa mulher que está aqui ao meu lado, a história dela é do grupo das histórias dela mesma. A história dela por si só já inspira muitas mulheres e pessoas em vários aspectos da vida dela. E foi muito interessante que eu tive duas conexões muito legais com ela. Ela me chegou através de duas pessoas totalmente diferentes. E eu vou contar isso aqui durante a entrevista. Mas principalmente, quando foram me contar a história dela, eu falei assim, não, eu não quero saber. Eu quero aqui na árvore saber dela aqui, para eu me surpreender com cada coisa que ela conta. Então eu vou deixar ela se apresentar, Naíle Mamede, maravilhosa. Maravilhosa. E você sabe que essa história é verdadeira? A Patrícia, nossa fono linda, maravilhosa, a gente não pode deixar de falar, a Patrícia Caetano. Ela falou, deixa eu te contar a história dela. Eu falei, não, eu não quero saber. Eu quero saber na sombra da árvore, porque ali, de fato, eu acredito que as histórias ecoam e faz muita diferença na vida de muitas pessoas. Então, vamos começar. Primeiro, eu queria que você se apresentasse. Primeiro, Lenina, muito obrigada pelo convite. Estou honrada. Vim de São Paulo, especialmente para cá. Muito obrigada. Recebi um convite lindíssimo quando cheguei no hotel. Nossa, eu fiquei encantada. Falei, já é diferente, é especial. E a nossa amiga em comum, a maravilhosa Patrícia Caetano, minha fono querida, e a gente tem essa amizade em comum, totalmente por acaso. E estou aqui hoje para falar um pouco de mim. Eu sou advogada, palestrante, escritora há pouco tempo resolvi escrever minha vida, minha trajetória. O meu livro foi lançado em Dubai. Nasci lá nos rincões do Pará. Eu quero ir lá nesse lugar. Lá num lugarejo chamado Brasileiro. Né? Que não tem nem no mapa até hoje. Sério? Até hoje não tem no mapa. Me conta, então, desde essa, eu quero saber essa história. Você quer saber tudo? Quero, Tá. quero. Vou contar tudo, tudo. Aquela menina lá do meio do mato que comia terra, de repente se tornou essa mulher maravilhosa, que de modesta não tem nada. Ótimo. Me tornei maravilhosa. Como? Lá no Pará, o papai sempre se dirigia a mim como a minha doutora. Cadê minha doutora? Já acordou? A minha doutora já foi para a escola? A minha doutora já tomou banho? O meu banho, Lenine, era no riacho da Amazônia. Olha, que presente, que presente de Deus. Presente de Deus. De Deus, nascer no meio daquela natureza exuberante. Então, eu estou me sentindo em casa. Olha aqui, nessa árvore. É bonito isso, Nossa, né, Naíle? A muito energia lindo. da natureza Exato, é muito essa forte energia da mim. natureza. Eu falo que o meu chuveiro era o Igarapé, o riacho lá da Amazônia. O banheiro na floresta. Então você imagina o restante. A minha geladeira era um pote, meu bichinho de estimação um jacarezinho. Então, mais indiazinha do que eu, mais bicho do mato do que eu estou me sentindo aqui em casa, com esse barulho dos pássaros, essa árvore aqui frondosa, centenária. E, então tudo isso está me remetendo à minha infância. Né? Dormia com as galinhas, quando eu ia para o puleiro, mamãe, está na hora de dormir. Então eu sabia que era 6 horas da tarde. Esse era o relógio da vida. Relógio. Acordava com as galinhas também. O galo cantava às 5 horas da manhã, era hora de acordar. Então nasci nesse lugarejo e adorava estudar. E o papai falava, minha doutora, eu queria ser a doutora do papai. E um dia eu perguntei ao papai, pai, como é que eu saio dessa miséria? Quantos anos você tinha, mais ou menos? Quando eu fiz essa pergunta para o papai, eu devia ter uma faixa de uns 5 anos de idade. Nossa. Papai, como é que eu saio dessa miséria? Porque a gente não tinha o que comer, não tinha café, não tinha nada. Até hoje eu adoro chá de erva cidreira, que tinha um pé no quintal de casa, não tinha café, era o chá da erva cidreira. Ele falou, minha filha, só tem um jeito de você sair da miséria. Eu falei, qual, papai? Pelos estudos. Sério? Eu falei, então eu vou estudar. Então, se esse é o caminho, e isso norteou minha vida, Lenina, isso foi como uma flecha na minha vida. Eu falei, então eu vou estudar, que eu vou ser a doutora do papai e vou sair dessa vida aqui. Eu queria mudar aquele cenário. Eu não queria... a gente só comia carne quando o papai ia na mata. Matava uma paca, um tatu, ou um bicho preguiça.
olha, comia macaco. Então, essas caças todas. Se não tinha nada para comer, eu comia torrão de terra no caminho para a escola. E eu falo que a sede que eu tinha, a fome que eu tinha do conhecimento era maior que a dor do estômago da fome. Então, eu comia terra para ir para a escola e vivia não tinha saneamento básico, não tinha remédio, não tinha vacina. Eu falo que eu sou uma sobrevivente, uma improvável. Tinha tudo para dar errado. Absolutamente tudo. Me tornei essa maravilhosa. Então tinha, então, tinha tudo para dar errado, Lenínia. E aos 9 anos, eu recebi uma proposta para ir para Belém, estudar, que não tinha mais estudo para mim naquela cidadezinha. Ia só até um certo ponto. Até o 3º ano, e eu já estava no 3º ano. Eu falei, papai, eu preciso ser doutora, que o senhor sempre fala. E eu fui para Belém para ser babá. Eu falei, vou ser babá, vou cuidar de criança, e vai ser ótimo, eu vou poder estudar, em troca dos estudos. Sim. Só que eu cheguei em Belém, não me tornei babá. Eu me tornei uma escravinha infantil. Eu lavava tanta roupa e lavava tanta roupa que as minhas mãos sangravam, vivia em carne viva. E mesmo assim eu aguentei 2 anos nessa casa. Quando a mamãe ia me visitar, final do mês, assim, raramente ela ia, que tinha que pegar pau de arara, muito difícil. Tinha que pegar pau de arara. Pau de arara é um caminhão que tem umas tábuas, e tinha caranguejo, era porco, era galinha, tudo ali. Era uma coisa assim bem precária. Minha mãe, quando ia me visitar, falava assim, minha filha, como é que você está aqui? Eu falava, mamãe, eu sou tratada como uma filha. Pegava as mãozinhas e escondia nas costas. Porque você tinha muita vontade de ficar. Muita vontade de ficar. E se eu falasse a verdade... Te levava embora. Me levava embora. E eu falava, eu não tenho essa opção de voltar. É daqui para frente. É daqui para frente. Com 9 anos? Com 9 anos. Não tem lógica, não. Né? Com 9 anos eu falei, é daqui para frente. E na escola tinha um problema muito sério, Lenínia, que os meus amiguinhos falavam assim para mim, e olha a mão dela. Não vamos ficar perto dela fazer trabalho de escola, que eles tinham nojo de mim. A mão era toda lanhada, toda em carne viva. Eu falava assim, isso aqui vai passar. Eu vou ser a doutora do papai. Eu tinha isso fixo na minha mente. Por isso que eu falo, até hoje, se você quer algo, sabe, tem que ter foco. Você tem que ter aquilo na sua mente e não desviar, não desvie o caminho. Você sabe que você está me contando, eu estou lembrando daquele filme Gladiador, que antes dele entrar na arena, ele não sabia mais ou menos o que ia passar, que não ia ser brincadeira, né? Que ia ser barra pesada. Mas a mentalidade dele era aquela de... Eu não me lembro bem da frase, mas assim, independente do que vier, nós vamos entrar e vamos vencer. Então, assim, acho que esse pensamento de como você encara, a mentalidade de como você encara... Só que o que me assusta muito é que ele é um adulto. Você era uma criança. Uma criança. E uma criança ter isso, que é aquele momento de acolhimento, que é aquele momento de... Eles falam que a gente é 2 coisas na vida. A soma dos nossos tatara, e a criança que a gente foi. Então você já era uma criança diferente, forte, né? Porque isso não é uma barra fácil para uma criança, isso não é comum. Então, realmente você é uma improvável. Adorei isso. Tinha tudo para dar errado, por isso que eu falo. E eu encho a boca, eu sou maravilhosa. Porque eu tinha tudo para dar errado, mas eu tinha um pai muito sábio. Pois é, isso é e muito o papai bacana. sempre falava assim, minha filha, nós somos o resultado de tudo que pensamos. Aí eu ficava pensando naquela frase do papai. Se nós somos o resultado de tudo que pensamos, eu vou começar a pensar coisa boa. Então eu vou falar que é possível, que eu posso, que eu faço, que eu vou ter uma vida muito boa. Eu começava a imaginar, Leninha, lá, com 5, 6 anos, como seria a vida que eu teria, qual é a vida que eu queria ter quando fosse adulta, qual a vida que eu gostaria de proporcionar aos meus filhos. Olha, mentira, tão novinha, pensava isso. Que bacana. Eu tinha esse pensamento fixo. E nessa casa, quando isso acontecia, eu lavava muita roupa, a bacia de alumínio ficava vermelha com o meu sangue. Aí eu pensava, eu estou dando o sangue aqui, isso vai passar. Nossa, Nair, e você não ficou com mágoa dessas pessoas? Não, eu sou grata. Eu sou grata, graças a Deus. Que bom, né? Eu sofri lá, sofri sim. Quando eu levava bronca, que eu colocava as camisas brancas no varal, as camisas estavam tudo cor-de-rosa. Por causa de sangue. Por causa do meu sangue. E ela me dava bronca porque eu tinha manchado a camisa dela. E era do meu sangue. E eu sou grata porque, graças a ela, eu tive a oportunidade de estudar. Eu não tinha outra opção.
Bom, agora vamos lá. Aí Ah. você foi para onde? Aí depois disso... Depois de lá, fiquei 2 anos de lá, fui para casa de uma tia, que eu estava Certo. toda de mão, não conseguia pegar caneta, não conseguia fazer absolutamente nada, eu estava muito mal. E essa alergia perdurou por quase 20 anos. Uhum. E eu fui para casa de uma tia, voltei a passar fome de novo. Eu falei, não é possível. Eu falei, eu não posso mais ficar passando fome. Eu Aham. falo até igual a Scarlett O'Hara, fala, eu não vou mais passar fome, não vou mais sofrer. Aí, embaixo de uma árvore, né? Aham. Não vou mais sofrer, não vou mais passar fome. E eu falei isso para mim. Eu falei, eu tenho que arrumar um trabalho. Aí foi arrumar um trabalho numa peixaria. Uhum. Aí, amada, aí é outro problema. Aí o cabelo, o tio Benê, quando cortava aqueles peixes enormes da Amazônia, maravilhosos, filhote, pescada amarela, cortava, voavam para onde? A sujeira do Para peixe todo. você e ficava com Em mim. cheiro de peixe Ficava com cheiro de puro. peixe na cabeça, no cabelo. Eu falava, tio Benê, ele falou, lava, Ney. Aí eu no tanque lavar o cabelo, eu chegava na escola cheirando a peixe. Uhum. Hoje, eu Hoje, Hoje- não tem problema. não tem problema. Mas eu falo que eu experimentei um dos piores perfumes da face da terra, né? Aquele cheiro batido de peixe. Hoje eu me dou o luxo de experimentar os Os melhores. melhores. E eu ia para a escola, o que acontecia? Minhas Mais amigas, bullying. ninguém queria ficar perto de Não. mim. A peixeira chegou. Quando eu chegava, eu entrava pé ante pé para minha roupa não balançar, para não sentirem Sentir o cheiro. o meu odor. E era, a pitiu chegou. Ninguém queria ficar perto de mim. E eu pensava assim, isso aqui vai passar. Eu vou ser doutora do papai. E E passou. quando que essa doutora, agora me conta. Aí, de lá, eu falei, vou embora para São Paulo. Fui para São Quantos Paulo. anos, Naíli? Eu tinha 16 anos. Fui para São Paulo em busca de uma vida melhor, de oportunidades. Cheguei em São Paulo, eu fui com uma família e eu fiquei muito abalada, porque eu estava geograficamente muito Longe. mais longe dos meus pais, né? E lá em Belém eu tinha a sensação que eu estava no meu ninho ainda. Sim. Eu ficava chorando, fiquei chorando quase 1 ano. Aí um dia eu falei assim, eu não posso mais ficar chorando. Eu tenho que ser a doutora do papai. Eu não posso me desviar do meu objetivo. Aí eu fui arrumar um trabalho. Aí fui procurar um trabalho numa empresa de assistência médica. Quando eu cheguei lá, o dono da empresa falou assim para mim, você tem experiência em vendas? Eu falei, tenho. Ele falou, eu tenho vaga para você ser recepcionista, você não quer? Eu falei, não, eu quero fazer meu salário. Eu já era empreendedora sem saber, Sem era saber, empreendedorismo. Aí eu falei, não, eu quero ter meu apartamento, eu quero pagar minha faculdade, eu quero ser doutora do papai. Ele falou, tem experiência em vendas? Eu falei, tenho. O que você já vendeu? Eu falei, eu já vendi peixe. E quem vende peixe vende qualquer coisa. Ele falou, está contratada. Que legal. Aí foi onde você começou. Foi onde eu comecei. Aí, amada, era tudo que eu precisava. Fui fazer um treinamento, 2 horas depois do treinamento, e eu sempre lembrava dos conselhos do papai. Altivez, seja altiva. Tá com medo? Sério? Tá com medo, minha filha? Ninguém sabe que você tá com medo, só quem sabe é você. Nossa. Aí eu tô lá, primeiro quando eu fui entrar numa sala fazer um treinamento, tinha assim, uns 150 homens, todos de terno e gravata, e eu fui de salto, não conseguia nem andar direito, não sabia. Era um bicho do mato. Coloquei um salto emprestado, uma saia longa para aparentar mais idade. Quando eu entrei, eu não olhei para ninguém, lembrei do papai, altivez. Não olhei para ninguém, porque se eu olhasse, Tremia. eu tropeçava, eu caía, né? Caía. Não olhei para ninguém, sentei lá, passou assim 2 horas, lá vem o doutor Edson, me chamou. Naíli, eu falei, meu Deus, que Lá será? vem. Lá vem. Eu falei, altivez. Pois não, Ah. doutor. Tem uma cliente para você atender. Você está preparada? E o papai falava o seguinte, você pode ser uma pessoa que dá desculpa ou que dá solução. A escolha é sua, minha filha. Gente, esse pai seu era um filósofo. Demais, maravilhoso. Ele lia 14 horas, 15 horas por dia. Sério? Ah. Aí eu peguei, olhei para ele, lembrei do papai. Você pode atender uma cliente? Você está preparada? Falei, claro, claro que estou. Uhum. Eu não sabia absolutamente nada. Fui lá atender a cliente. Quando eu cheguei na cliente, a cliente toda linda, maravilhosa, assim como você, sentada na minha frente, aquele piso que brilhava, eu tinha medo até de pisar. Imagina, um bicho do mato sair da minha casa lá, que é telhado de palha, e tudo, aquele piso e tudo. Falei, meu Deus do céu. Aí ela sentou assim, ela falou, fale-me, Dá-meu. Não! Mas eu nem pensei
sei. Eu não dei nem aquele silêncio, Você eu não fiz. disparou. Não, eu disparei. Eu falei, pois não. Peguei. Para a senhora não ter dúvida, eu vou ler o contrato. Para você não ter dúvida. Mentira. Vou ler o contrato, só que eu vou ler. Agora eu sei que é PNL, mas na época eu não sabia. Eu falo que é sorte. É. Quando É você quer muito, inspiração. quando você quer muito, vem inspiração Não é divina. sorte, é inspiração. É inspiração divina, não adianta. É. Quando você quer muito, a providência divina vem. É. Aí eu falei assim, para a senhora não ter dúvida, eu vou ler o contrato Essa para a foi boa senhora. demais. Agora eu vou ler o que a empresa não paga. Aí ela já ficou, não paga? Eu falei, é que não paga. Comecei a ler o que a empresa não pagava. Depois eu comecei a ler o que a empresa paga. No final ela falou assim, Naíra, eu gostei de você. A primeira vendedora que falou a verdade. Nossa, Eu que vou bacana. fazer o meu contrato dos meus filhos, do meu marido, vou te indicar para meu pai, para minha mãe, para meus vizinhos, meus amigos. Resumindo, Vendeu até. cheguei na empresa com um monte de contrato. O doutor Edson, que é o dono da minha, falou assim para mim, que era, faleceu. Ele falou, Naíra, o que você fez? Eu falei, vendi. O senhor falou para ir lá vender, eu vendi. Mas o que você falou? A verdade. A verdade. Que legal. Fui a campeã do mês e o período que eu trabalhei na Mil, eu fui a campeã todos os meses. Essa era a minha técnica de venda. Que legal. A verdade. Então, era a verdade que eu ia em todos os clientes, falava a verdade. Em primeiro lugar, eu estava lá com 70 vidas, em segundo lugar, com 2. 50 vidas. Não. Aí, todo mês eu tinha uma festa. Ou no Maxi de Plaza, que era um hotel muito chique em São Paulo, ou Terraça Itália, e adorava aquilo, porque antes eu comia na cuia, com a mão, com Você cuia. achava... era De uma repente, eu novidade. estava ali. Talheres de prata, porcelanas. Eu falei, meu Deus, agora Gostei eu desse mundo. gostei desse mundo. Gostei. Esse aqui é o meu mundo. Achei, me Eu me encontrei. encontrei. Porque eu falava com criança, eu tenho uns 4 aninhos, eu falei, mãe, eu nasci para ser uma estrela. Ah, gente. Olha que gracinha. É. Então, o poder da palavra, né? E o Isso. papai me chamando de minha doutora, sempre me incentivando que eu ia conseguir, que era possível. Ah, minha doutora está aqui. Já conhece a minha doutora? Minha doutora faz Ele um já café. tinha certeza. Ele tinha certeza, e eu É. mais ainda, né? Pronto. Eu tinha certeza. Juntou os dois. Juntaram os E dois. aí, no meio disso tudo, aparece quem? Um príncipe encantado. Nossa, só faltava isso. Ah, só faltou. Eu falei, meu Deus do céu, que vida maravilhosa. Mas Que vida maravilhosa. me conta do príncipe. Aí apareceu um príncipe encantado, maravilhoso, rico, sedutor, elegante. Falei, meu Deus, não é possível. Mas é Pronto. muita sorte, É né? muita sorte. Gente, de repente saí daquele casebre que não tinha nada, não tinha onde sentar. Eu dormia numa rede que eu caía pelo buraco da rede, amanhecia todo dia no chão. De repente eu estou aqui, apareceu esse príncipe. Aí, conheci aquele príncipe, ele falou, ai, você tem que conhecer minha casa, vamos morar lá no meu sítio. Aí fomos morar no sítio. Casou. Fomos morar lá num sítio. Em volta do sítio, um muro, ele colecionava aves raras da Patagônia. Nossa. Uma coisa assim, cinematográfica. No canto assim do sítio, ele tinha um mini pântano que ele criava jacaré. Gente, que isso? Incrível. Aí, incrível. Aí tinha um coreto que cria carpas diferentes. Que isso, Naíra? Ele colecionava mini pôneis. Tem no meu livro, tem lá a foto das crianças com os mini pôneis. Uma coisa assim na babesca. Uma coisa, eu falei, meu Você Deus. pronto. Não é eu falei, gente, é Pronto, incrível. A minha vida da vida. Cinderela, né? Isso. É uma coisa maravilhosa. E ele maravilhoso. Eu ia tomar um remédio, ele tomava junto comigo. Eu falei, meu Deus do céu, isso existe. Mas eu estava assim, maravilhada com aquilo. Falei, meu Deus, não é possível. Mas aquilo assim, não enchia meus olhos, porque bichinho do mato, eu costumava tomar banho no igarapé, no riacho. Eu via as estrelas quando dormia pelo telhado, que era tudo de palha. Quando chovia, chovia dentro da minha rede, eu estava acostumada com aquela confusão toda, né? Ah, De repente, aquilo tudo, falei, meu Deus, eu achava demais. E aí, aos poucos, eu falava assim, eu vou chamar uma amiga para ficar aqui comigo. Chama piscina suspensa maravilhosa. Não precisa, eu não fico com precisa. você. Eu basto. Eu basto. Eu vou no shopping com a minha amiga. Não, eu vou com você. Olha, eu arrumei para você, neném, uma dama de companhia. Eu falei, dama de Mentira. companhia? Dama de companhia? Ele falou, Eu falei, meu Deus, tem dama Naíra, de companhia. era uma prisão. Era uma prisão. Mas as mulheres, quando começa a ter um relacionamento abusivo, a gente não percebe. É igual o Você sapinho sabe na água como que eu quente. vejo o relacionamento abusivo? Até pensei nisso. É uma relação assim de teste.
Você testando até onde você aguenta e ele testando até onde você vai. Só que chega um momento que existe um excesso. E esse excesso ele é imprevisível, porque cada um tem um limite e cada um pode ir a qualquer lugar, o céu é o limite. Só que acontece esse excesso. E eu acho que esse excesso, o abusador, quando ele faz esse excesso, o abusado está meio hipnotizado. Só que aí acontece um despertar, um creque. Aí eu te pergunto, que horas que foi esse creque? Demorou um pouco, demorou 6 anos. 6 anos. 6 anos. Porque a coisa é muito sutil. Eu falo que é como se fosse uma teia, né? Uma teia, ele vai envolvendo, vai envolvendo. Era muito sutil, uma hora, porque ele faz assim. Ele começa, a gente começa a sentir culpado. Falei, acho que o problema sou eu. Ele é tão maravilhoso. Olha tudo que ele me propõe. Não é possível, acho que eu que estou errada. Aí você começa, não, eu vou agir diferente. Aí aí é isso que você falou. Aí ele começa a te testar. Aí você vai mais um pouquinho falando, não, ele é tão bom. Aí você fica naquela dúvida, acho que o errado sou eu. Você acha que você está errada. E aquilo vai aumentando. Daqui a pouco, demora você perceber. Eu só percebi quando ele começou a me proibir mesmo das coisas, ele começou a falar palavras mais agressivas. Aí eu falava, mesmo quando ele falava palavras agressivas, eu falava, Excedeu. não, eu estou fazendo tudo errado. A culpa é minha. A culpa é minha. Ele Isso é tão tão bom. comum, né? A culpa é minha. Isso é muito comum, a culpa é minha, não é possível. Aí ele falava assim, é tão fácil de lidar comigo. Eu falava, é? Ele falou, é só fazer as coisas do jeitinho que eu gosto. Bacana. Faz tudo do jeito que eu quero, tá Do tudo jeito que eu certo. quero. Aí quando começou a se transformar em palavras mais agressivas, aí daqui a pouco já vinha com o cabide em cima de mim. Aí eu falei, ele vai me bater daqui a pouco. Aí falei, não é possível. Ele é tão carinhoso, porque às vezes tinha dia que ele era muito carinhoso, a mãe dele falava assim para mim, ligava para mim, e aí, como é que ele está hoje? Ele está bom? Não. A Aí mãe sabia. Eu falei assim, olha que absurdo, ele está bom? Aí eu ficava no dia seguinte acordando para ver se ele está bom ou não. E aquilo foi aumentando, aumentando, até que ele começou a cuspir no meu rosto, dar tapa, puxar meu cabelo, e aquilo aumentando. Eu falei, não é possível. E mesmo assim me sentia culpado. Quando ele vinha para me bater, eu corria para o banheiro e me trancava. Aí ele já começou a falar para as funcionários dentro de casa não me darem comida, eu comia a marmita delas dentro do banheiro com elas. Nossa E Senhora. não limpa o quarto dela, que eu tive que mudar de quarto, porque estava insustentável. Aí começou a bater mesmo, aí quando num dia mesmo, que foi a gota d'água, quando eu vi que... Aí eu fui até as últimas consequências, eu fui tarde demais, que eu não recomendo para mulher nenhuma chegar nesse estágio. Foi quando ele veio tentar me enforcar, que ele me enforcou, que aí eu estava com a chave do carro, que eu passei a chave nele, que começou a cair sangue dele em cima de mim, veio o motorista dele e me tirou ele de cima de mim. Eu falei, se o motorista não tivesse tirado, eu estaria fazendo parte de uma estatística. Você podia ter matado. Ele teria me matado. Né? Ele te matado. Ele me matado. Porque, infelizmente, isso é muito comum. Muito comum. E nesse intervalo aí, nesse interregno aí, eu separei dele umas 3 vezes. E as 3 vezes eu voltava pelos filhos achando que ele ia melhorar. Não melhora. Pelo contrário. Final, piora. Mas vamos para a parte boa. Você fugiu. Fugi e fui dormir no chão da casa da minha amiga. E olha que eu saí de um palácio. E eu estava tão feliz na casa da minha amiga, no chão da casa da minha amiga. Tão feliz, me sentindo em paz. Livre. Eu tinha uma dor nas costas, até a dor sumiu. Livre. Eu falei, o que eu vou fazer? Que quando eu fugi com a minha filha, ele ficou com o meu filho, o menino. Aí foi o inferno. Eu tinha que trocar a criança com ele. Ganhei uma pensão milionária dele. Ele nunca pagou, graças a Deus, até hoje. Graças a Deus que ele nunca pagou. E antes de eu ganhar essa pensão, eu fui até ele e pedi para ele mandar comida para as crianças, que não tinha nada para as crianças, não tinha nem um centavo. Ele falou, te vira, você não quis separar? Te vira. Eu falei, eu vou me virar. E se virou. E um dia você vai me procurar e eu vou te ajudar. Eu falei, imagina, sai daqui, sua pobretona, você não tem onde cair morta. Resumindo, passaram-se 18 anos, quem aparece no meu escritório? Mentira. Mas aí é bom, né? Eu sou escorpiana, né? Parece que eu gosto disso. E quando eu separei dele, aí eu fui realizar meu sonho de ser doutora do papai, porque ele não deixava eu estudar.
Aí eu falei, como é que eu fui estudar sem dinheiro nenhum, né? Cheque, negociando cheque com a faculdade, dando cheque, dando cheque, dando cheque. Nossa, Só paguei a faculdade quando me formei. E me formei, e um dia eu tirei as crianças da escola particular e coloquei numa escola pública, uma creche do município, para as crianças poderem almoçar, tomar café. Para você poder estudar. Exato. E as crianças estavam lá, a professora chegou para mim um dia e falou assim, mãezinha, tira seus filhos daqui. Eu falei, por quê? Não é ambiente para eles, tira daqui. Aí eu me senti péssima. Eu fui para uma praça, tinha um banco na praça, sentei lá, chorei, fiquei exaurida de tanto chorar. Nisso, eu falo nas minhas palestras, Lenin, que Deus me telefonou nessa hora. E Deus manda sinais pra gente. Estava lá chorando, aí tinha um orelhão. O orelhão começou a tocar. E eu não sabia que o orelhão tocava. Eu era todo bestalhado, não sabia que o orelhão tocava. Aí eu fui lá e atendi. Quando eu fui atender, vi que tinha um número de telefone. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Peguei aquele número de telefone, mandei fazer um cartão de visita. Mamédia Advocacia, Mentira. o telefone da praça e o meu nome. E eu tinha acabado de adotar um menino, ele estava com 12 anos. Falei, Inho, vamos distribuir isso aqui na região? Distribuímos. Passou uns 3 dias, fui lá para a praça. O orelhão começou a tocar. Mamédia Advocacia, Nicole, bom dia. Ai, gente, isso é muito boa. Aí a pessoa falava assim, bom dia. Eu queria falar com a doutora Naíne. Pois não, dona Leninha, a doutora está agora atendendo 2 clientes na sala dela, tem mais 3 ligações, tem mais 5 na recepção. Assim, a doutora dá um atendimento personalizado, ela vai na sua residência, só não prefere? Nossa. Porque eu não podia trazer você até a praça. Não era o seu escritório. Não era meu escritório e você não ia acreditar nessa advogada. Sim, né? não ia. E aí, amada, a sobrevivência, a necessidade. Eu tinha filhos para... Exato. Eu tinha filhos para criar, eu tinha criança para sustentar, eu tinha que tirar daquela escola. Você tinha uma promessa para devolver, né? Exato. Aí, amada... Deu certo. Deu certo. Aí, no dia seguinte, de novo. Mamédia Advocacia... Nicole, boa tarde, sempre com um sorriso. O cliente tinha que entender que ele era o melhor atendimento do mundo, o melhor escritório do mundo, e o atendimento... A minha secretária, que era eu própria, ela abraçava o cliente. Mamédia Advocacia, Nicole, bom dia, bom dia. Ah, a senhora quer... Ah, a doutora está atendendo 2 clientes, tem mais 3 na recepção. E ela imaginava um escritório grande. Fiquei lá 2 meses e meio. Arrumei 12. até 2 meses e meio. Então, no final das contas, virou um escritório de fato. Escritório de fato. Que hoje... Mas o melhor de tudo isso, eu gosto de contar, porque a mulherada ama. Conta. Quem aparece no meu escritório? É isso aí, O falecido, que hoje eu chamo de abençoado. Não que ele tenha melhorado, é porque eu evoluí. Então eu chamo de abençoado. Ele é foi vivo. lá atrás? Atrás. Ai, doutor. Mentira, sério? A minha secretária chegou. Doutora, tem um senhor aí falando que seu marido... Infartou. Eu falei, marido? Eu falei, eu estava lá na minha... Eu falei, marido? Eu falei... Eu falei com seu marido, eu falei, que marido? Meu marido já morreu faz tempo, né? Que era ele. O marido morreu assim. Sim. Carinhosamente, sim, né? Carinhosamente. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, peraí, deixa eu passar um batom, Oi, tô sabendo que você é uma advogada muito boa, eu preciso de você. Eu falei, que bacana. Né? Eu falei, chamei todos os advogados lá, eu falei, esse senhor aqui é pai do Betinho e da Luana, né? Essa estrutura toda que temos aqui é graças a ele. Graças a Deus, ele me deu muita força para que eu fosse estudar e me defender dele. Me defender dele. Que ele me infernizava tanto a vida, que eu fui me defender dele. Ô, fulano, muito obrigada. Tá? E você está precisando de mim agora? Eu falei para você que um dia você ia me procurar, eu ia te ajudar. Aí todo mundo saiu, eu falei, pode falar. Eu vou te ajudar. Eu advoguei para ele e depois... Não acredito. Exato. Eu advoguei para ele. Aí antes dele ir embora, ele falou, eu preciso de mais um favor. Eu falei, pode falar. Eu falei para você que eu vou te ajudar. Ele falou, eu preciso, você não vai acreditar. Meninas, vocês não vão acreditar. Conta. Ele pediu emprego para mim. Não acredito. Ele falou, você quer emprego para mim? Eu falei, coisa que eu falava é mesmo, né? Eu falei, tenho. E eu falei, olha, eu tenho uma vaga para ser meu secretário numa filial minha. Você quer? Ele falou, quero.
Ele falou, você pretende ganhar quanto? Gente, o homem era milionário, ele perdeu tudo. Tudo? Tudo. Ele ganhou, ele falou, se você me pagar um salário mínimo, tá bom. Ele trabalhou para mim 1 ano Gente, eu tô como chocada. meu secretário. Você sabe por que ele perdeu tudo, Amada? Eu vou te falar por quê. Por quê? Que é muito fácil deduzir por quê. Ele negou comida para os próprios filhos. Isso não tem jeito, né? Comida para os próprios filhos. Aí, a sua história dá um filme. Dá um filme. Porque é muito, assim, é uma coisa, a força que você, sabe o que eu fiquei pensando, assim, você inspira, a sua realidade de criança é uma realidade brasileira. Isso é Sim. muito comum, então é muito difícil falar disso. Aí depois você vai para as mulheres, que você passou uma situação de cárcere privado. Sim. E conseguiu superar. E depois disso, de fato, de transformação de vida, de ver o que queria e conseguir o que queria e devolver, principalmente sem... Para mim, o que mais deu certo na sua vida, sabe o que é? De tudo, é você nunca ter guardado uma mágoa no seu coração. Para mim é isso. Graças é a esse Deus. sentimento de gratidão. Graças a Deus. Porque se você fica, ele te segura e você não vai. Não, exato. Graças a Deus. Assim, a gratidão, o perdão, né? E o amor aos meus pais. Ancestralidade. Amor ao meu pai. Tanto é, todos os dias, várias vezes ao dia, várias, eu falo, obrigada papai, obrigada mamãe, obrigada papai, obrigada mamãe. Eu acordo falando isso, vou dormir falando isso. Muito obrigada papai, muito obrigada mamãe, muito obrigada papai, muito obrigada mamãe. Sou muito grata, sabe? Sou muito grata à vida maravilhosa que eu tenho, que eu tive, a riqueza que eu tive na minha infância. Não tinha riqueza financeira, mas eu tinha uma riqueza de paz maravilhosa da minha infância, de dormir com a E morava no paraíso. Morava no paraíso, chovia, era uma festa, quando chovia, amanhecia todo mundo, caía da rede, dava risada quando amanhecia, porque tinha um buraco, eu era mais danadinha, e o buraco era pequenininho, mas eu enfiava o pé, abria a rede, não tinha como costurar, não tinha máquina para costurar, eu amanhecia no chão todos os dias, não tinha café. Quando o irmão acordava mais cedo, ele ia lá, comia o meu pãozinho, ou uma farinha, que era café com farinha, até hoje eu adoro farinha. Adoro manga com farinha. Você não vai mostrar seu livro? Meu livro. Aí virou um livro que as pessoas... Aí virou um livro, que ano passado eu fui fazer um curso com a Leila Navarro, maravilhosa. Uma que hoje você palestrante. conheceu a Patrícia. Me dá um presente dela para mim também, para eu já devolver, que eu vou ganhar um presente, eu preciso dar. Maravilhosa, a Leila Navarro. Aí ano passado... A Leila Navarro, fui fazer um curso com ela, ela falou, Naíli, eu quero saber da tua história. Quando eu contei a minha história para a Leila Navarro, ela falou assim, Naíli, essa história não pode ficar com você. Essa história tem que ganhar o mundo. Tem que ganhar o mundo. Ai, meu Deus, que linda. Não, calma. Tem que ganhar o mundo. Aí ela falou, você tem que escrever um livro e você tem que lançar esse livro em Dubai. Eu falei, meu Deus, em Dubai? Falou, você veio do barro, né? Comia barro. O shake é lá do deserto, da areia, né? Tudo certo. Tá tudo certo. Então, do barro ao topo do mundo. E eu escrevi este livro e foi lançado. Que eu quero ler. E foi lançado em Dubai em janeiro deste ano. E aqui fala a minha trajetória. Tem umas fotos aqui de Dubai, tem foto minha com a Leila em Dubai, no deserto de Dubai. Que lindo! Tem a foto das crianças aqui, lá no sítio. As crianças eles acampavam em casa, e a renda desse livro? A renda desse, essa é a parte melhor, a parte mais maravilhosa. A renda desse livro é 100% doada, não é 1%, 10%. 100% doada ao Jardim das Borboletas, a Fundação Rotária e a Criança para o Bem da professora Lucilena Galvão. Que a Patrícia está ali também, representante da Nova Acrópole. Exato, da Nova Acrópole. Então é 100% doada a renda desse livro. Esse é meu, Esse é seu, que eu faço questão de presentear. Eu vou ler a minha dedicatória sozinha, calma. Tá. Depois comigo, tá? E eu queria te dizer, precisamos fechar assim, porque não tem jeito, né? Precisamos de tempo, temos tempo. Eu agradeço por você ter pego esse avião, porque ontem a gente ficou naquela conversa, né? Será que vai dar? Será que não vai dar? E eu até te falei, venha se o seu coração permitir.
E fiz aquele convite muito de coração, deixando a sua decisão nas suas mãos. E que bom que você falou que sonhou com a árvore. Sonhei E que com a você árvore. tomou a decisão de vir e que você deixou essa luz e essa história maravilhosa aqui, porque eu acredito que aqui essa história se expande de uma forma diferente, atinge mais pessoas. Então essa aqui é uma recordação para que você se lembre que você deixou a sua luz aqui na sombra dessa Nossa, já tá aqui, olha que lindo! Olha! Dima, você... Eu sou danada. Eu não sou teimosa igual você, não, mas... Você Gente, gostou? amei! Obrigada, linda! Muito obrigada, essa história é linda. Você é uma mulher inspiradora, viu? Muito obrigada por tudo. Amei! Você é muito maravilhosa. Você é muito especial. Olha! Que coisa linda! Que bom, amei. né? Nunca mais esquece que você teve Gente, demais! Eu sonhei com essa árvore, sonhei com essa energia. Sonhei, eu falei, eu tenho que ir. Né? E eu sempre falo, na dúvida, vou ou não vou? Vá! E que bom que o Faça Summer uma- nos conectou. E a Patrícia Graças a Deus. fortaleceu essa união. Exato, demais. Obrigada. Muito. Amei! Olha, que coisa maravilhosa! Obrigada.